Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu trouxe para vocês um guia dos adoçantes. Qual o mais indicado, qual o mais saudável para quem é diabético. Nós já fizemos vídeos sobre adoçantes aqui no canal, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Eu recebo muitas perguntas nas minhas mídias sociais, lá no meu Instagram, no YouTube, lá na nossa plataforma de emagrecimento, sobre qual adoçante melhor, qual o mais indicado, qual o mais saudável. Então eu resolvi fazer esse vídeo com esse guia. Eu trouxe aqui os principais que são encontrados aqui no Brasil. Hoje nós vamos falar dos adoçantes não calóricos, também conhecidos como adoçantes artificiais, ou seja, não tem calorias ou tem muito poucas calorias. Então eu trouxe aqui, vou falar com vocês do pior para o melhor. Então não é inscrito no canal ainda? Está esperando o quê? Inscreva-se. Toda semana tem vídeos novos, não paga nada, basta clicar em assinar canal. E não deixe também de curtir esse vídeo, muitas pessoas estão me dizendo que não estão recebendo as notificações dos vídeos novos. Então eu posto ali de 2 a 3 vídeos por semana. Se você não está recebendo as notificações é porque você não está curtindo os vídeos. E aí o YouTube entende que você não tem interesse naquele assunto, naquele canal, você acaba não sendo avisado dos vídeos novos. Não custa nada, basta dar um joinha no vídeo. Bom, primeiro é preciso deixar muito claro que os adoçantes têm uma função, os adoçantes artificiais, de imitar o sabor do açúcar. Alguns mais baratos, outros mais caros, nem de longe saudáveis, outros menos problemáticos, mas essa função de imitar o açúcar. E aí, diabéticos usam largamente, pessoas que querem emagrecer usam largamente. Mas é importante deixar muito claro que apesar desses adoçantes não ter calorias ou ter muito poucas calorias, eles disparam no seu cérebro da mesma forma ou de forma muito parecida neurotransmissores como o açúcar dispara. Um bom exemplo é a serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então esse disparo no seu cérebro faz com que você coma mais. Isso já foi estudado, principalmente com refrigerantes diet. As pessoas tomam refrigerantes diet, comem mais do que se tomassem refrigerante comum. Então o adoçante, ele não é para ser usado em larga escala, não é para ser um abuso, porque senão você é diabético e você que quer emagrecer vai continuar tendo problemas. Outra questão importante que eu vejo muito acontecer são as pessoas utilizando o adoçante com verdadeiros esguichos. O adoçante tem um sistema de saturação, quando você vai colocar no cafezinho, no suco. 2 gotinhas já promove a saturação. Então se você colocar 3, 4, 5, 10 gotas, não vai adoçar mais. Ele vai trazer mais problemas, mais efeitos colaterais e não vai adoçar mais. Então é 2, 3 gotinhas dependendo do tipo de adoçante, ok? Então vamos lá, qual o melhor, qual o pior? Eu vou começar do pior adoçante e vou seguindo a escala para o menos problemático. Disparadamente, o pior adoçante que nós temos aí no mercado é esse tipo aqui, que infelizmente também é o mais barato. Esse tipo de adoçante é muito barato e é o mais consumido no Brasil, que ele é a base de ciclamato sacarina. Tudo aquilo que é estranho ao nosso corpo gera um processo inflamatório, o corpo reage àquilo. É uma inflamação subclínica que você não percebe, mas com o passar dos anos virão os problemas. Nós já falamos aqui no canal, todas as doenças crônico-degenerativas começam com inflamação subclínica. E aí o adoçante à base de sacarina e ciclamato, ele traz vários problemas. Primeiro, ele dispara aquele sistema recompensa que eu falei no início do vídeo fortemente. Então ele induz o seu cérebro a comer mais. O sabor doce, pessoal, todo sabor doce induz por uma cascata de reações e de neurotransmissores, nos induz a comer mais. Então mesmo que não tenha calorias, mesmo que essa substância não tenha calorias, ela induz você a comer mais. E outro problema, os adoçantes à base de sacarina e ciclamato aumentam a sua resistência à insulina. Isso mesmo, promove um aumento da resistência à insulina. O que é isso? A sua célula começa a rejeitar a insulina que você produz. Então, a insulina é produzida, a célula rejeita, faz com que você produza mais insulina ainda, agravando o seu quadro de diabetes, se você é diabético. Se você é pré-diabético, agrava seu quadro de pré-diabético.
E claro que se você quer emagrecer, resistência à insulina é a pior estratégia que você pode adotar. Então, para quem quer emagrecer, para quem é diabético, não recomendo em nenhuma hipótese, adoçantes à base de sacarina, à base de ciclamato. Infelizmente, são os mais baratos e infelizmente, por ser mais baratos, são os mais consumidos. Depois nós temos o adoçante à base de aspartame. O aspartame veio ali alguns anos atrás com uma promessa de ter um sabor parecido com açúcar, de ser mais saudável que o sacarina e ciclamato. Mas vamos aos problemas. Já se tem pesquisas, já se tem estudos demonstrando que o aspartame é extremamente tóxico para o nosso sistema nervoso. Já há indícios, ainda não tem nada, estudo comprovado, que demonstra que o aspartame favorece o aparecimento do mal de Alzheimer. Olha que grave. O aspartame, pessoal, ele é tão tóxico no nosso corpo, quando você ingere o aspartame, e principalmente aquelas pessoas que colocam verdadeiros esguichos, como eu falei no início do nosso vídeo, porque esse aqui é pozinho, mas tem ele em líquido também. Ele, no nosso corpo, se transforma em ácido fórmico, formaldeído. O formaldeído, por sua vez, sim, em ácido fórmico. Sabe o que é ácido fórmico? É formicida. Quem trabalha aí com lavoura sabe o que eu estou falando. Ácido fórmico é veneno para matar formiga. Então, o aspartame você ingere, ele se transforma em formaldeído e de formaldeído para ácido fórmico. Então, pessoal, outro adoçante. E fora o sistema de recompensa parecido que ele tem, igual a sacarina e ciclamato, que faz com que você coma mais. Então, não recomendo. Também é um adoçante, é mais caro que a sacarina e ciclamato, mas ainda assim um adoçante acessível, barato, infelizmente. Então não recomendo para quem é diabético, não recomendo para ninguém, aspartame. Depois nós temos aí uma promessa, foi uma promessa da indústria alguns anos atrás. Ainda existe uma propaganda muito forte com relação a esse adoçante, pelo fato de ser natural, entre aspas, vamos chamar de natural, entre aspas, que é a sucralose. E a maioria desses produtos industrializados, barrinha de cereal, biscoito, alimentos chamados diet, utilizam a sucralose para o seu processo de adoçar. Por que ele tem esse apelo natural? Porque ela é extraída da cana-de-açúcar. É um açúcar extraído da própria cana-de-açúcar. Só que há um processo de halogenação dessa substância, que é exatamente colocar átomos de cloro na sua molécula, né? Se faz uma modificação química chamada halogenação, e aí se coloca átomos de cloro na molécula e ela fica mais doce que o açúcar e não tem calorias. Problema, não tem nada de natural. Se você pega uma substância natural e faz uma halogenação, já é uma substância estranha ao corpo, já vai gerar uma inflamação. E já se observou que a sucralose tem um problema, além dos problemas dos outros, um problema na sua flora intestinal. Sucralose em excesso causa disbiose. O que é disbiose? É aquela desregulação da nossa flora intestinal. Ela acaba prejudicando as nossas bactérias boas que estão ali no nosso intestino e favorece as bactérias ruins. E isso é péssimo para a nossa saúde, principalmente a longo prazo. Que também todas as doenças começam no intestino, todas as doenças crônicas, a maioria delas, começam no intestino. Então, se o seu intestino não tem aquela defesa das bactérias boas, o câncer, o Alzheimer, o infarto, o AVC, nasce ali. E aí, ano após ano, você usando esse adoçante, você vai começar a ter vários problemas. Então, também não recomendo a sucralose em nenhuma hipótese, nem para quem é diabético, nem para ninguém. Então, esses três adoçantes, eu vou separar aqui, né? Deixar eles juntinho aqui, porque senão a câmera não pega. Eu não recomendo sacarina, ciclamato, aspartame e sucralose. Eu tampei as marcas, pessoal, porque a marca não faz diferença, tá? Não faz diferença a marca. É tudo a mesma coisa, seja que marca for. Depois nós começamos a entrar numa linha de adoçantes que já dá para ser utilizado. E o primeiro deles é a estévia. A estévia é um adoçante, esse sim, natural, ele é extraído de uma planta, né? É preciso estar muito atento com relação à estévia,
Porque eu tive lá no supermercado e o que tem de adoçantes misturados com stevia é muito adoçante misturado com stevia. E aí coloca o nome stevia em destaque, você compra achando que é stevia, vai ver, é stevia misturado com sucralose. Aí não é stevia. A stevia pura, é preciso que você olhe no rótulo para ver se é 100% stevia. A stevia é um adoçante, até então, isso é muito importante, até então, nenhum estudo demonstra problemas com a stevia, até então. Ela tem um probleminha, que ela dá um retrogosto ruim, quem utiliza a stevia não agrada muito do gosto, ela dá um toque metálico ali no retrogosto, então ela não é tão, a adaptação à stevia é mais difícil, mas ela já é um adoçante natural, então já é interessante você utilizar a stevia como adoçante, seja você diabético, seja você uma pessoa que quer perder medida. Mas lembrando, volta a lembrar, stevia pura, stevia misturada com sucralose, stevia misturada com aspartame, não serve. Depois nós temos o xilitol. O xilitol é um poliol, é um álcool, né? Uma substância também extraída de algumas plantas, de alguns cogumelos. Ele é muito parecido com o açúcar. Veja bem, ele já é um adoçante que tem calorias e muito menos que o açúcar. O açúcar tem 4 calorias por grama, o xilitol tem em torno de 2,4 por grama, cerca de 40% menos calorias. Mas ainda assim tem calorias, ainda assim eleva, mesmo que pouco, a sua insulina. Então não xilitol é adoçante, posso tomar à vontade. Tem muita gente fazendo aí receitas de doces low carb com xilitol e enfiando o pé na jaca achando que porque está usando xilitol está tudo bem. Ele tem caloria também e ele eleva a insulina também, muito menos que o açúcar, Mas já é um adoçante que você pode utilizar, fazer uma administração ali com moderação ali no seu dia a dia. Vale lembrar que o xilitol tem um problema. Como ele não é tão absorvido ali pelo intestino, ele causa, se você utilizar somente em grandes quantidades, ele causa principalmente diarreia. Por quê? Porque como ele não é absorvido, é um açúcar, é um tipo de açúcar, como ele não é absorvido, as bactérias que estão ali no intestino utilizam, fermentam esse xilitol. Então dá muito gás, dá muito diarreia. Não é raro pessoas que usam muito xilitol ter gases e ter diarreia. Então, muito cuidado aí no uso do xilitol, primeiro que é calórico e segundo que ele dá esses efeitos colaterais. E finalmente, o eritritol. Esse eritritol é muito difícil, é mais difícil encontrar aqui no Brasil, já se encontra, eu consegui comprar ali no supermercado. É caro, é muito caro. Um potinho desse aqui, ó, 270 gramas, custou R$ 49,90, R$50, um frasquinho desse. Assim como o xilitol, ele também é um poliol, também é um álcool, também é um tipo de açúcar que não é absorvido ali no nosso intestino. E aí, diferente do xilitol, que tem 2,4 calorias por grama, o eritritol tem apenas 0,25. Então, praticamente não é calórico, praticamente 0 calorias. Praticamente não eleva a sua insulina em nada, então ele é muito superior em tese ao xilitol, muito superior, mas o problema é o preço salgado, bastante caro esse tipo de adoçante. Então qual que eu utilizo? Aí vem a pergunta, né? Mas qual que você utiliza? Eu não utilizo adoçante, pessoal, eu não utilizo adoçante em nenhuma hipótese e eu também não utilizo açúcar em nenhuma hipótese. Eu não como açúcar, eu não como adoçante. Exatamente porque eu quero evitar esse sistema de recompensa no meu cérebro. Porque substâncias adocicadas são como uma droga. Você tem disparos de neurotransmissores da sensação de prazer e você acaba viciando naquilo. Então eu optei na minha vida em não utilizar. Ah, mas você não come doce? Como? Muito raro, mas é muitíssimo raro. Uma vez no mês, talvez nem isso. Mas, como nós falamos lá no nosso programa de emagrecimento, você pode sim comer doce, né? Não na primeira fase, na segunda fase, pode comer doce moderadamente, pode utilizar desses adoçantes para fazer as suas receitas low carb moderadamente, mas que não seja uma coisa frequente.
Qual que eu recomendo? Se você não consegue, por exemplo, eu tomo café sem açúcar, eu tomo os meus chás sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Mas você não consegue, não consigo, Moacir, eu preciso de um docinho no meu chá, que é muito amargo, no meu café. Qual que você recomenda? Recomendo um desses três, preferencialmente a estévia ou o eritritol. Ah, mas é mais caro. Gente, é mais caro, infelizmente. Né? Infelizmente, é uma reclamação aqui no canal que, mas só fala de produto caro. Infelizmente, pessoal, as coisas baratas são piores. As coisas mais caras são melhores, infelizmente. Então eu recomendo o eritritol ou a estévia. Aí você pode fazer uma mistura de eritritol com a estévia, porque a estévia tem uma puxada mais amarga, você pode fazer uma mistura. Aqui o xilitol, para fazer algumas receitas de bolos low carb, com moderação, porque ela tem um pouco de caloria. Então, eu me ateria a esses três e descartaria definitivamente esses três adoçantes da sua vida, pelos motivos que eu coloquei aqui. Ok, pessoal? Não deixe de compartilhar esse vídeo, pessoal. Poucas pessoas têm essas informações. São informações importantes para quem é diabético, para quem quer emagrecer. Se você está procurando emagrecer, não deixe de conhecer o nosso programa de emagrecimento, o nosso desafio, está lá no meu site, vai aparecer aí. Não deixe de compartilhar esse vídeo e eu espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!